O milionário chora ao ouvir a história das gêmeas mendigas, dormindo em seu carro. São Paulo, com seu caos e elegância, era o cenário perfeito para a vida de um milionário. Rafael Carreira, um homem de negócios que transpirava sucesso, atravessava avenidas iluminadas em seu luxuoso carro importado, como uma sombra solitária em meio ao brilho da cidade. O relógio marcava quase 3 da manhã quando ele voltou para casa, cansado e com o peso das responsabilidades esmagando seu peito. A opulência de seu apartamento o cercava, mas a verdade era que a solidão era sua única companhia. Aquela noite, no entanto, tudo mudaria. Ao abrir a porta do carro, uma cena inusitada o aguardava. 2 gêmeas, Clara e Lúcia, adormecidas no banco traseiro, envoltas em cobertores rasgados. A primeira reação de Rafael foi hesitar. O que ele faria com aquelas crianças? A vida dele era meticulosamente organizada, e a presença delas poderia arruinar tudo. Porém, ao se aproximar, seus ouvidos captaram sussurros. E eu me lembro quando a mamãe disse que tudo ia ficar bem. As vozes inocentes das meninas dançavam no ar frio da noite. Naquele instante, algo dentro de Rafael se agitou. O eco de suas próprias memórias, de uma infância solitária, sufocou sua hesitação. Ele se lembrou do pai que nunca estava presente e de uma mãe que se esquecia de dizer "eu te amo". O nó na garganta começou a apertar e seu coração vibrava em um compasso estranho. "Não podemos deixar elas assim", murmurou para si mesmo, enquanto tentava afastá-las. Mas quanto mais escutava suas histórias de abandono, mais ele se via mergulhado em um passado. E tentava esquecer. A dor compartilhada, as perdas, tudo se interligava. O sofrimento delas parecia refletir o que ele vivia há tanto tempo. Então, nessa noite gelada, um velho amigo de infância apareceu. Pedro, um artista errante, com seus cabelos desgrenhados e olhar penetrante. Ele tinha segredos que Rafael gostaria de manter enterrados. Você achou que podia escapar da verdade? Estão por aí, as gêmeas, provocava Pedro com um sorriso irônico, fazendo com que a pressão aumentasse em seu peito. Rafael estava num dilema moral: ignorar o sofrimento das meninas ou arriscar sua vida impecavelmente organizada para ajudá-las. O peso da culpa se acumulava, e ao decidir levá-las para um abrigo, algo surpreendente aconteceu. Clara e Lúcia tinham planos próprios, sonhos que Rafael nunca poderia imaginar. O que mais elas guardavam? Uma revelação estava por vir. Uma que poderia mudar significativamente suas vidas entrelaçadas. O coração de Rafael pulsava frenético, incentivando-o a descobrir o que realmente estava em jogo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Rafael lutava contra um turbilhão de emoções, Clara, a mais velha das gêmeas, despertou. Seus olhos, mesmo cansados, brilhavam como estrelas. "Você vai nos levar para casa, não vai?" A pergunta simples a fez parecer mais madura do que sua idade. Rafael hesitou. Casa? Que tipo de casa ele poderia oferecer? Um abrigo temporário, talvez, mas tudo aquilo parecia tão distante de sua realidade. "Claro, vamos arranjar um lugar melhor para vocês", respondeu ele, sua voz trêmula. Mas quando ele olhou para Lúcia, uma inquietação se aninhou em seu coração. Algo não estava certo. Pedro, ainda ao seu lado, observava a cena com uma expressão enigmática. "Rafael, isso não é uma boa ideia", ele interpelou, a voz grave. "Você sabe que as coisas não são o que parecem." Ouviu-se um barulho à distância, um som crescente de sirenes.
Há muito tempo, Rafael havia aprendido a ignorá-las, mas aquela noite parecia diferente. Algo no ar pesava, e as gêmeas pareciam sentir isso também. Clara olhou para o irmão. Está vindo alguém, não é? E antes que ele pudesse responder, um grupo de homens apareceu, seu semblante ameaçador, como sombras em busca de seus próprios demônios. A tensão no ar era palpável. Eles cercaram o carro e um deles, especialmente robusto e com um olhar calculista, inclinou-se para a janela. Você está com as meninas. Vamos precisar conversar, amigo, disse ele, uma voz profunda carregada de menace. Rafael se sentiu sufocar. O que aqueles homens queriam? Como ele estava prestes a mudar a vida das gêmeas? O mundo dele começou a desmoronar. Pedro, agora com os olhos arregalados, sussurrou. Eles não estão aqui por acaso. Rafael, elas não são apenas gêmeas. Você precisa saber a verdade. Como se uma sombra tivesse descido sobre eles, Clara e Lúcia olhando em silêncio, a situação se tornava ainda mais claustrofóbica. Rafael olhou mais uma vez para as gêmeas. A verdade sobre o quê? O que Pedro estava insinuando? E naquele instante, Clara, a mais viva das gêmeas, tomou coragem e respondeu. Nós buscamos você. Você é nosso pai. O ar parou. As palavras dela ecoaram em sua mente como um disparo. Como assim? Ele sentiu um frio ensurdecedor percorrer sua espinha. O passado que ele acreditava ter enterrado estava se erguendo de suas cinzas. Isso não faz sentido, gritou Rafael, sua voz tremendo enquanto sua mente corria. Eu nunca soube de vocês. Mas nós sabemos sobre você. E o que aconteceu com a mamãe? Lúcia completou, sua voz baixa e cheia. De dor. Ela estava com você numa noite de tempestade e... Aquela revelação atingiu Rafael com a força de um soco. As memórias começaram a voltar, fragmentos perdidos, imagens de um passado esquecido inundando sua mente. Ele recordou a mulher, a dor e uma criança. Não, duas! Ele teve que respirar fundo, o nó na garganta se apertando. As sirenes se aproximavam, e os homens ao redor pareciam mais alertas. O momento era tenso. E a verdade, devastadora. Mas o que mais havia nessa história? Rafael estava preso entre o desespero e a necessidade de proteger aquelas meninas. Um vínculo que nunca souberam que existia. Levante-se. Vamos sair daqui, disse Rafael, decidindo rapidamente. Mas antes, preciso saber mais. Ele olhou para Pedro, que agora tinha um olhar preocupado. As gêmeas estavam presas entre dois mundos. E o que se desenrolaria a seguir poderia não apenas transformar suas vidas, mas acabar com tudo o que ele conhecia. A verdade é mais sombria do que você imagina, disse Pedro, enquanto a tensão crescente tornava-se insuportável. E você precisa estar preparado para o que está por vir. E assim, com o peso do passado ao seu lado, Rafael se sentiu pressionado a levar as gêmeas para a segurança. Mas uma nova pergunta acompanhava cada passo que dava. Que segredos sombrios ainda estavam à espreita, prontos para serem revelados? Rafael olhou fixamente para Clara e Lúcia, suas pequenas mãos nervosas entrelaçadas. O tempo parecia parar quando ela falou aquelas palavras. Ele era o pai delas. A confusão envolvia sua mente como um nevoeiro. O passado voltava, e ele lutava contra a avalanche de emoções que o invadia. Mas a conversa estava longe de terminar. Como o grupo de homens em volta do carro, ele sentiu a pressão aumentar. Era como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. Precisamos sair daqui agora, disse ele, tentando manter a voz firme, mas a verdade era que sua voz trêmula traía seu medo. Enquanto ele começava a dar marcha ré, um estalo alto ecoou. Algo atingiu o carro. Rafael virou a cabeça e seu coração gelou. Um dos homens tinha quebrado a janela da porta com um soco, e o vidro estilhaçou-se como se fosse papel. O som foi ensurdecedor, e em questão de segundos, o pânico começou a espalhar-se como fogo em mata seca. Saia do carro!
gritou o homem, com um tom de voz que possuía a certeza de que estava no comando. Rafael sentia a adrenalina disparando em suas veias. Ele não poderia deixá-las ali, mas o que estava acontecendo? Pedro, que até então parecia calmo, perdeu a compostura. Eles não são o que parecem. O que você fez, Rafael? Ele olhou com um horror estampado no rosto, como se tivesse descoberto um segredo que mudava tudo. Estou só tentando ajudar essas meninas, Rafael respondeu, mas a insegurança na sua voz era clara. Clara e Lúcia estavam aterrorizadas. Suas pequenas figuras encostadas uma na outra, apenas observando. Então, o inesperado aconteceu. Um dos homens, o mais robusto, olhou para Rafael novamente. Mas desta vez seu olhar era diferente. Você realmente não sabe, não é? Elas não estão apenas procurando você. Foram criadas para algo maior. Algo que você não pode imaginar. A determinação no olhar do homem deixava explícita a gravidade do que disse. Elas precisam de você, ou a vida delas estará em perigo. O coração de Rafael disparou. A mensagem era clara, mas não fazia sentido. O que você quer dizer? O que elas têm a ver com isso? Perguntou, sua ansiedade crescendo. Você é o objetivo, respondeu o homem, sem se importar com as suas perguntas. E com um gesto, ele fez sinal para os outros. Estava tudo fora de controle. Ao mesmo tempo, as sirenes se aproximavam, como se o destino estivesse se apressando. Rafael, não escute! Eles estão manipulando você! Gritou Pedro, enquanto a situação se tornava ainda mais caótica. E se tudo fosse uma armadilha? O próprio Rafael começou a sentir o pânico assombrá-lo. Meninas, segurem-se! Gritou. Mas enquanto olhava para as gêmeas, percebeu que Lúcia estava chorando silenciosamente. O medo no olhar dela cortou seu coração. Precisamos ir! Exclamou, apertando o volante. Então algo pode ser visto dentre as sombras. Uma figura emergiu. Era uma mulher. Seus cabelos longos e bagunçados eram familiares. Rafael! Ela gritou, seu tom algo entre desespero e expectativa. Quando se aproximou, Rafael sentiu a intensidade de seus sentimentos mudando outra vez. A mulher eram mais do que lembranças. Eram verdades que ele havia enterrado profundamente. Mamãe, ele sussurrou, e as palavras saíram como um eco de sua infância. A verdade estava se revelando como se tivesse sido escrita nas estrelas. Mas o que isso significava para ele e para gêmeas? O desespero tornou-se uma armadilha emocional tangível. E enquanto a mulher se aproximava, Rafael percebeu que o passado e o futuro estavam prestes a colidir de uma maneira que ele nunca poderia prever. E o que mais estava escondido sob a superfície? O que ainda não havia sido revelado. Enquanto a tensão crescia, Rafael sentia que as respostas talvez não fossem simplesmente uma questão de elucidação, mas poderiam custar a vida de todos eles. Rafael encarou a mulher que havia chamado de mamãe, e o chão sob seus pés pareceu vacilar. A confusão dominava sua mente. Não podia ser. Ele queria gritar, perguntar como isso era possível. Mas as palavras se perderam na garganta. As gêmeas, Clara e Lúcia, olhavam para ele, bastante confusas, e o pânico nos olhos delas era palpável. Você não pode estar aqui, murmurou Rafael. O passado havia ressurgido de forma brutal. E agora, essa figura que representava sua infância perdida estava de volta, trazendo consigo perguntas que ele não sabia como responder. A mulher estava mais próxima, as feições deterioradas pelo tempo e pela dor. Rafael, eu não tenho muito tempo. Eles vão. A frase dela ficou suspensa no ar, interrompida pelo som de sirenes cada vez mais próximas. Rafael podia sentir seu coração acelerado, a pressão subindo. Temos que ir, ele gritou, mantendo uma mão protetora sobre as gêmeas. Mas o olhar da mulher o paralisou. Era um olhar cheio de desespero e súplica, como se ela estivesse carregando um segredo muito maior. Elas não podem ficar sob a sua proteção. Não agora, não aqui. O que você quer dizer com isso? A voz dele tremia, sentindo que cada palavra poderia quebrar o frágil vínculo que se formava com aquelas meninas. A mulher respirou fundo,
e Rafael percebeu que algo estava mudando na atmosfera ao redor deles. Os homens que aguardavam do lado de fora estavam se preparando para agir. Rafael, você não entende. Você precisa saber a verdade. Elas não são apenas gêmeas. Elas têm habilidades. O que eu fiz para protegê-las continua me assombrando. E agora você se tornou o alvo deles. As informações dela soaram como um eco distante, e Rafael ficou boquiaberto. Habilidades? Você está dizendo que elas têm algum tipo de poder? O ceticismo na voz dele era evidente, mas havia algo no olhar da mulher que parecia real. Eles querem controlá-las, usar o que elas possuem. O homem mais robusto, que antes parecia ameaçador, começou a se mover em direção ao carro. A tensão subiu como um incêndio, e Rafael sabia que o tempo acabava. O que você fez? Ele gritou, dirigindo-se à mulher. O que você me escondeu? Ela balançou a cabeça. A tristeza em seus olhos brotava como uma tempestade. Eu fiz isso por amor. Acabou não sendo o suficiente. E agora, você precisa decidir: protegê-las ou deixá-las nas mãos deles. O impacto dessas palavras atingiu Rafael como um soco no estômago. Clara e Lúcia estavam presas em um jogo que nem imaginavam. O que você quer que eu faça? Ele gritou, seu tom desesperado ecoando na escuridão. As sirenes se aproximavam, e o ar estava pesado com as consequências da escolha que se desenhava diante dele. Nesse momento, um barulho ensurdecedor irrompeu. O homem robusto lançou-se contra o carro, vidros estilhaçados, e a luta se desenrolou em um instante. Clara gritou, Lúcia se afastou, atordoada. A mulher ao lado de Rafael ficou paralisada, como se soubesse que se algo acontecesse, um destino trágico se despontaria. Rafael, confia em mim! A mulher gritou, mas antes que pudesse dizer mais, um tiro ecoou. O pânico tomou conta. Rafael se virou e tudo pareceu desacelerar. Ele viu o homem robusto cambalear de dor, mas antes que pudesse identificar com clareza o que estava acontecendo, as gêmeas foram puxadas para um lado, e a mulher estava sobre elas, protegendo-as. Rafael sentiu uma fraqueza inesperada, não só pelo choque, mas porque a mulher estava sendo alvejada. Não! As palavras saíram com desespero, e ele se jogou em direção a ela. O tempo foi frio como metal, enquanto a verdade cada vez mais aterrorizante se desenrolava diante de seus olhos. Você precisa salvá-las, Rafael. Foram suas últimas palavras. E naquele momento, Rafael entendeu que a conexão entre eles ia muito além do que ele podia imaginar. O que estava acontecendo era muito mais complicado do que um simples encontro entre pai e filhas. Mas quando ele a viu cair, sentiu o mundo desabar. As gêmeas começavam a se levantar, mas o pânico era como um veneno girando em suas veias. Ele tinha que agir, mas em quem poderia confiar? A verdade que havia sido revelada se tornava um emaranhado de segredos e perigos. A única certeza que tinha naquele momento era que a vida que conhecia desaparecera. E ao olhar para as gêmeas, ficou claro que ele não lutava apenas por elas, mas pela própria vida que estava para renascer. O desafio não era proteger, mas descobrir o que havia de profundo e sombrio entrelaçado naquela história. A urgência de entender o que realmente estava em jogo o levava a propor novos caminhos, já que segredos irromperiam com a verdade, uma verdade que ainda permaneceu oculta nas sombras de sua história. Rafael se jogou em direção à mulher, mas antes que pudesse alcançá-la, o caos tomou conta. O homem robusto cambaleou, mas não caiu. Um segundo tiro ecoou no ar tenso. Clara e Lúcia gritaram, o som delas cortando o medo como uma lâmina afiada. Rafael se sentiu completamente perdido, seus instintos gritando para agir. Mas o tempo parecia congelar. Saia do carro, agora! O homem gritou novamente, enquanto Pedro tentava proteger as gêmeas, mas seus olhos estavam fixos na mulher caída. O pânico crescia como uma tempestade, e Rafael sentiu seu coração disparar. Ele olhava para as gêmeas, depois para a mulher no chão,
As palavras dela ainda reverberando em sua mente. Elas precisam de você. Então, um novo som cortou o ar. Uma explosão estrondosa. O chão tremeu sob seus pés e o incêndio irrompeu na esquina da rua. As chamas laranja iluminavam a cena, projetando sombras distorcidas nos rostos aterrorizados. A fumaça subiu, bloqueando a visão, criando uma cortina de confusão. Para lá! Para lá! Pedro gritou, puxando Clara e Lúcia para longe do carro. Rafael, hesitante, olhou para a mulher que caíra. As sirenes estavam mais próximas, um lamento sinistro ecoando no fundo. Mamãe! Ele gritou, mas em um instante tudo se tornou um borrão. As gêmeas estavam se afastando, mas a urgência no olhar delas o fez hesitar. Elas eram o seu futuro, e agora ele tinha que Mulher! Um brilho intenso capturou sua atenção. Suas mãos estavam se contorcendo, e ele notou que algo se movia sob sua blusa. Um sentimento de pavor se instaurou. Rafael! Para cá! Pedro chamava, puxando as meninas para trás. Mas Rafael estava paralisado. Ele se agarrou ao volante, de repente dominado por uma onda de desespero. O que estava acontecendo? As gêmeas eram mais do que ele poderia compreender, mas a mulher estava ali, morrendo, e não conseguia sair do lugar. Isso não está certo! Ele gritou, mas a verdade começou a despedaçar sua ilusão. Clara, com um olhar claro e pensativo, virou-se para o pai. Papai, você não entende. Aquela frase soou como uma explosão em sua cabeça. O jeito como ela falava, a certeza em suas palavras, fez todas as suas crenças desmoronarem. Não sou... Sou pai de vocês? Perguntou Rafael, sentindo o mundo girar em torno dele. As gêmeas olharam para ele, o pavor e a compreensão refletindo em seus olhos. Você precisa lembrar, foi você quem fez isso, não foi? Clara respondeu, com a voz firme. O homem robusto voltou a encarar o carro, e o desespero se tornou palpável. Diga a verdade, Rafael. Elas precisam saber. A revelação ecoou na mente dele como um grito ensurdecedor. Mas o que ele podia fazer? A confusão navegava entre suas lembranças difusas e fragmentadas. E então, em um momento de pura revelação, algo incrível aconteceu. A dor da mulher tomou um novo rumo. Ela levantou a mão e uma energia intensa fluiu dela. Uma luz dourada irrompeu como uma chama que empurrou os homens para trás, fazendo-os cambalear. Rafael estava paralisado. Ou era ilusão? Quando a luz se desfez, a mulher estava sobre um manto de energia, olhos brilhando como estrelas. Fui eu quem te protegi, Rafael. Não por mim, mas por elas. As palavras dela transformaram-se em um suspiro, e ele percebeu que a verdade era ainda mais complexa. Rafael olhou para as gêmeas, com um pavor que crescia a cada segundo. Elas são especiais, e você sempre soube. A conexão entre eles, que pensava ser apenas o cordão umbilical da paternidade, estava profundamente entrelaçada em um destino de poder e perigo. A mulher, agora iluminada, olhou para ele com tristeza. O que fiz pode mudar tudo. O passado vem à tona e você precisa decidir como agir. Essa é a única chance que temos. E então, em um lampejo, o caos tomou conta novamente. Barulho ensurdecedor cortou o ar. Como se o céu estivesse desmoronando, Rafael virou-se para a origem do barulho, seu coração parando por um instante. Do fundo da rua, um carro da polícia despencou, derrapando e batendo em um dos homens. Tudo o que havia construído toda a sua vida estava prestes a desabar em um turbilhão de revelações. Rafael ficou sem palavras. O que fazer agora? A pergunta ecoou em seu peito enquanto ele percebia que as respostas estavam mais perto do que imaginava, mas muito mais sombrias do que esperava. Como o passado e o presente estavam entrelaçados, talvez as gêmeas pudessem ser a linha entre o que era certo e o que estava condenado a se repetir. Rafael encarou a mulher que lhe chamara de mamãe, o pânico pulsando em seu peito.
Ele se sentia perdido, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. As gêmeas estavam a seu lado, suas pequenas mãos tremendo, os olhos refletindo confusão e medo. O que você está dizendo? Elas precisam de mim? As palavras saíram espremidas entre a esperança e a incredulidade. Antes que a mulher pudesse responder, o som de pneus derrapando cortou o ar. Outro carro, um SUV preto, freneticamente estacionou ao lado deles. As portas se abriram. E figuras sombrias emergiram, armadas e com expressões ameaçadoras. Rafael percebeu que o tempo se esgotava. Saia do carro, agora! Um dos homens gritou, sua voz firme e autoritária. O desespero tomou conta de Rafael, e sua mente começou a girar. Ele sempre tinha planejado tudo, controlava cada aspecto da sua vida, mas agora parecia estar à mercê de uma tempestade incontrolável. O que aquela mulher significava? O que realmente sabia sobre Clara e Lúcia? Você precisa lembrar, elas não são apenas meninas. A mulher implorou, seus olhos brilhando com algo que Rafael nunca entendia. Mas antes que ele pudesse absorver a gravidade da situação, a figura robusta que havia se aproximado agarrou a porta do carro e a puxou abruptamente, estilhaçando a tranquilidade que ainda restava. Levante-se! A gente não tem tempo! Um dos capangas se inclinou para ele, seu olhar penetrante. Rafael não podia deixar que levassem as gêmeas. Era uma decisão quase instintiva. Ele lançou-se para frente, sua mente trabalhando em velocidade máxima. Ouvindo as meninas chorando, ele gritou, corra! Para a porta de trás! Pedro, que parecia ter voltado à realidade, agarrou as mãos de Clara e Lúcia, puxando-as para fora do carro, na direção oposta. Rafael viu a mulher sob o efeito da energia. Sua presença inesquecível como um farol em tempos sombrios. Mas algo estava se formando ao seu redor. A luz parecia emanar dela, como se algo estivesse prestes a se revelar. O que você está fazendo? Ele gritou, enquanto o homem robusto se aproximava. A tensão era quase insuportável. O barulho de sirenes se aproximava cada vez mais. Mas o clima de pura adrenalina era tão intenso que parecia um sonho distorcido. Eu estou te ajudando, ela gritou, mas havia um pânico em sua voz que não passava despercebido. Rafael olhou para trás, vendo Pedro com as gêmeas, a determinação em seu rosto. Tudo isso fez seu coração disparar. Ele não tinha certeza do que era verdade e do que era mentira. Então, de repente, uma luz ofuscante irrompeu. Todos olharam para a mulher. Não! Não faça isso! Gritou um dos capangas. Mas era tarde demais. A transformação foi instantânea. Uma onda de poder irrompeu de sua forma. E aquele brilho dourado explodiu, lançando os homens para trás. O impacto foi brutal. Rafael ficou paralisado, observando sua mãe. Sim, ela era a mãe dele, se erguer como um fenômeno. Você tem que ir, agora! A luz em volta dela era quase insuportável. Clara e Lúcia pareciam hipnotizadas, enquanto os homens em volta tentavam se recuperar. Rafael, com a mente em uma vertiginosa confusão, viu a mulher sendo engolida pela luz. Mas antes que tudo pudesse se resolver, uma nova figura emergiu da sombra. Era um homem, tão imponente quanto os capangas. Ele tinha uma tatuagem que serpenteava pelo pescoço e um sorriso que fazia arrepios na espinha. Você finalmente se revelou, mãe. Ele disse, sua voz um sussurro malicioso. Você e suas filhas não podem escapar do que vocês são. Isso não acabou. Não. O que você quer dizer com isso? O silêncio foi ensurdecedor, enquanto a verdade começou a cair como dôminos. Rafael olhou para as meninas, e a realidade começou a se desdobrar diante dele. Havia algo mais sombrio na história da família. O que realmente faziam naquelas noites de tempestade? A luz diminuía, e o homem que apareceu agora parecia estar no controle, rindo da confusão.
Um novo começo, Rafael, para a sua família. Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Rafael. A verdade sempre volta para assombrar aqueles que tentam fugir dela. Prepare-se. As palavras dele ecoaram, uma sentença que deixou Rafael em choque. O mundo dele tinha desmoronado e o que nunca queria saber estava à porta. As gêmeas olhavam para ele, a esperança no olhar de Clara, agora misturada com receio. O que mais estava escondido? A vida que conhecia parecia prestes a se desintegrar em uma explosão de segredos e traições. Rafael não sabia o que fazer. As emoções borbulhavam dentro dele, e a incerteza tomava conta de seu coração. Ele precisava decidir o que fazer. Protegê-las ou enfrentar o passado que ameaçava consumi-lo. A decisão tornava-se cada vez mais pesada. Como ele poderia romper com o que havia sido há tanto tempo? O que mais estava em jogo? E quem realmente eram aquelas meninas? Enquanto os homens se reuniam em torno deles, a cena parecia congelar. E Rafael percebeu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Rafael encarou a mulher que lhe chamara de mamãe, o pânico pulsando em seu peito. Ele se sentia perdido, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. As gêmeas estavam ao seu lado, suas pequenas mãos tremendo, os olhos refletindo confusão e medo. "O que você está dizendo? Elas precisam de mim?" As palavras saíram espremidas entre a esperança e a incredulidade. Antes que a mulher pudesse responder, o som de pneus derrapando cortou o ar. Outro carro, um SUV preto, freneticamente estacionou ao lado deles. As portas se abriram e figuras sombrias emergiram, armadas e com expressões ameaçadoras. Rafael percebeu que o tempo se esgotava. "Saia do carro, agora!" um dos homens gritou, sua voz firme e autoritária. O desespero tomou conta de Rafael e sua mente começou a girar. Ele sempre tinha planejado tudo, controlava cada aspecto da sua vida, mas agora parecia estar à mercê de uma tempestade incontrolável. O que aquela mulher significava? O que realmente sabia sobre Clara e Lúcia? "Você precisa lembrar, elas não são apenas meninas", a mulher implorou, seus olhos brilhando com algo que Rafael nunca entendia. Mas antes que ele pudesse absorver a gravidade da situação, a figura robusta que havia se aproximado agarrou a porta do carro e a puxou abruptamente, estilhaçando a tranquilidade que ainda restava. "Levante-se, a gente não tem tempo." Um dos capangas se inclinou para ele, seu olhar penetrante. Rafael não podia deixar que levassem as gêmeas. Era uma decisão quase instintiva. Ele lançou-se para a frente, sua mente trabalhando em velocidade máxima. Ouvindo as meninas chorando, ele gritou: "Corra! Para a porta de trás!" Pedro, que parecia ter voltado à realidade, agarrou as mãos de Clara e Lúcia, puxando-as para longe do carro na direção oposta. Rafael viu a mulher sob o efeito da energia, sua presença inesquecível como um farol em tempos sombrios. Mas algo estava se formando ao seu redor. A luz parecia emanar dela, como se algo estivesse prestes a se revelar. "O que você está fazendo?" ele gritou, enquanto o homem robusto se aproximava. A tensão era quase insuportável. O barulho de sirenes se aproximava cada vez mais. Mas o clima de pura adrenalina era tão intenso que parecia um sonho distorcido. "Eu estou te ajudando", ela gritou, mas havia um pânico em sua voz que não passava despercebido. Rafael olhou para trás, vendo Pedro com as gêmeas, a determinação em seu rosto. Tudo isso fez seu coração disparar. Ele não tinha certeza do que era verdade e do que era mentira. Então, de repente, uma luz ofuscante irrompeu. Todos olharam para a mulher. "Não, não faça isso", gritou um dos capangas. Mas era tarde demais. A transformação foi instantânea. Uma onda de poder irrompeu de sua forma. E aquele brilho dourado explodiu, lançando os homens para trás. O impacto foi brutal. Rafael ficou paralisado, observando sua mãe. Sim,
Ela era a mãe dele, se erguer como um fenômeno. Mas no meio da confusão, algo inesperado aconteceu. O céu ficou mais escuro, e uma sombra surgiu por trás dos homens. Rafael virou-se. Uma figura estava ali, coberta por uma capa preta, com uma presença imponente. Ele conhecia aquele rosto. Era Miguel, seu irmão mais velho, desaparecido há anos, presumido morto devido a um terrível acidente de carro. Ele sempre fora o protetor da família, e agora estava ali, como um fantasma em busca de redenção. Miguel? O nome saiu dos lábios de Rafael como um sussurro. O coração dele acelerou. O irmão olhava para a mulher com uma expressão misturada de raiva e tristeza. Por que você não me disse a verdade, mãe? Por que você escondeu as gêmeas de mim? O olhar dele foi direto. A mulher hesitou, a luz ao seu redor diminuindo. Eu fiz o que achei que era melhor para todos. Eu não queria que eles encontrassem vocês. Quem são eles? Gritou Pedro, a tensão crescendo. As gêmeas estavam apavoradas, os olhos saltando de um rosto para outro, tentando entender o que estava acontecendo. Rafael sentiu o choque percorrer seu corpo. Miguel tinha sido o pilar da sua infância. Os mesmos que mataram nosso pai, os mesmos que querem destruir a vida das meninas. Miguel respondeu, seu tom feroz, você não pode deixá-las aqui. As palavras dele ecoaram como um clamor. Rafael ficou em silêncio, o cérebro girando. Era uma luta pela vida. Mas a revelação do irmão deixou tudo ainda mais complicado. Ele sentiu um nó na garganta. Você estava vivo e nunca me procurou. A dor e a traição estavam brilhando nos olhos de Rafael. Eu tinha meus motivos e agora não é hora para discutir isso. Miguel gritou, a frustração transbordando. E antes que Rafael pudesse questionar mais, uma nova onda de energia atravessou o ar como se o próprio tempo estivesse se condensando. A figura de Miguel incorporou uma luz escura. Ele se virou para os capangas, sua expressão determinada. Vocês não vão tocar nelas. E se alguém tentar... Um raio de energia irrompeu de suas mãos, atingindo um dos homens, que caiu no chão, gritando. O pânico tomou conta. As gêmeas olharam para Rafael, inseguras e assombradas. Ele não sabia o que pensar. Miguel estava ali, e ao mesmo tempo, era tudo tão terrível. Tudo o que ele acreditava ser verdade estava se desmoronando. E no meio da confusão, uma nova dúvida começou a se formar em sua mente. Quem realmente somos nós? Ele murmurou, a pergunta ecoando no ar. Qual é a nossa verdadeira história? O peso da dúvida cresceu como uma sombra, enquanto se perguntava até onde ia a ligação entre eles. E o que realmente significava aquela luta? E assim a cena da batalha se desenrolava, sob flashes de luz e escuridão, com Rafael preso entre a revelação do irmão e a realidade aterrorizante do passado. Precisava entender, precisava descobrir a verdade sobre sua família, antes que fosse tarde demais. Rafael encarou a mulher que lhe chamara de mamãe, o pânico pulsando em seu peito. Ele se sentia perdido, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. As gêmeas estavam a seu lado, suas pequenas mãos tremendo, os olhos refletindo confusão e medo. O que você está dizendo? Elas precisam de mim? As palavras saíram espremidas entre a esperança e a incredulidade. Antes que a mulher pudesse responder, o som de pneus derrapando cortou o ar. Outro carro, um SUV preto, freneticamente estacionou ao lado deles. As portas se abriram e figuras sombrias emergiram, armadas e com expressões ameaçadoras. Rafael percebeu que o tempo se esgotava. Saia do carro, agora! Um dos homens gritou, sua voz firme e autoritária. O desespero tomou conta de Rafael e sua mente começou a girar. Ele sempre tinha planejado tudo, controlava cada aspecto da sua vida. Mas agora parecia estar à mercê de uma tempestade incontrolável. O que aquela mulher significava? O que realmente sabia sobre Clara e Lúcia? Você precisa lembrar, elas não são apenas meninas. A mulher implorou, seus olhos brilhando com algo que Rafael nunca entendia. Mas antes que ele pudesse absorver a gravidade da situação, a figura robusta que havia se aproximado,
agarrou a porta do carro e a puxou abruptamente, estilhaçando a tranquilidade que ainda restava. Levante-se, agente, não tem tempo. Um dos capangas se inclinou para ele, seu olhar penetrante. Rafael não podia deixar que levassem as gêmeas. Era uma decisão quase instintiva. Ele lançou-se para frente, sua mente trabalhando em velocidade máxima. Ouvindo as meninas chorando, ele gritou: "Corra para a porta de trás!" Pedro, que parecia ter voltado à realidade, agarrou as mãos de Clara e Lúcia, puxando-as para longe do carro na direção oposta. Rafael viu a mulher sob o efeito da energia, sua presença inesquecível como um farol em tempos sombrios. Mas algo estava se formando ao seu redor. A luz parecia emanar dela, como se algo estivesse prestes a se revelar. "O que você está fazendo?" ele gritou, enquanto o homem robusto se aproximava. A tensão era quase insuportável. O barulho de sirene se aproximava, cada vez. Mas o clima de pura adrenalina era tão intenso que parecia um sonho distorcido. "Eu tô te ajudando!" ela gritou, mas havia um pânico em sua voz que não passava despercebido. Rafael olhou para trás, vendo Pedro com as gêmeas, a determinação em seu rosto. Tudo isso fez seu coração disparar. Ele não tinha certeza do que era verdade e do que era mentira. Então, de repente, uma luz ofuscante irrompeu. Todos olharam para a mulher. "Não, não faça isso!" gritou um dos capangas, mas era tarde demais. A transformação foi instantânea, uma onda de poder irrompeu de sua forma, e aquele brilho dourado explodiu, lançando os homens para trás. O impacto foi brutal. Rafael ficou paralisado, observando sua mãe, sim, ela era a mãe dele, se erguer como um fenômeno. Mas, no meio da confusão, algo inesperado aconteceu. O céu ficou mais escuro e uma sombra surgiu por trás dos homens. Rafael virou-se. Uma figura estava ali, coberta por uma capa preta, com uma presença imponente. Ele conhecia aquele rosto. Era Miguel, seu irmão mais velho, desaparecido há anos, presumido morto devido a um terrível acidente de carro. Ele sempre fora o protetor da família, e agora estava ali, como um fantasma em busca de redenção. Miguel? O nome saiu dos lábios de Rafael como um sussurro. O coração dele acelerou. O irmão olhava para a mulher, com uma expressão misturada de raiva e tristeza. "Por que você não me disse a verdade, mãe? Por que você escondeu as gêmeas de mim?" O olhar dele foi direto. A mulher hesitou, a luz ao seu redor diminuindo. "Eu fiz o que achei que era melhor para todos. Eu não queria que eles encontrassem vocês." "Quem são eles?" gritou Pedro, a tensão crescendo. As gêmeas estavam apavoradas, os olhos saltando de um rosto para outro, tentando entender o que estava acontecendo. Rafael sentiu o choque percorrer seu corpo. Miguel tinha sido o pilar da sua infância. Os mesmos que mataram nosso pai. Os mesmos que querem destruir a vida das meninas. Miguel respondeu, seu tom feroz. "Você não pode deixá-las aqui." As palavras dele ecoaram como um clamor. Rafael ficou em silêncio, o cérebro girando. Era uma luta pela vida, mas a revelação do irmão deixou tudo ainda mais complicado. Ele sentiu um nó na garganta. "Você estava vivo e nunca me procurou?" A dor e a traição estavam brilhando nos olhos de Rafael. "Eu tinha meus motivos, e agora não é hora para discutir isso." Miguel gritou, a frustração transbordando. E antes que Rafael pudesse questionar mais, uma nova onda de energia atravessou o ar, como se o próprio tempo estivesse se condensando. A figura de Miguel incorporou uma luz escura. Ele se virou para os capangas, sua expressão determinada. "Vocês não vão tocar nelas. E se alguém tentar..." Um raio de energia irrompeu de suas mãos, atingindo um dos homens, que caiu no chão, gritando. O pânico tomou conta. As gêmeas olharam para Rafael, inseguras e assombradas. Ele não sabia o que pensar. Miguel estava ali, e ao mesmo tempo era tudo tão terrível.
Tudo o que ele acreditava ser verdade estava se desmoronando. E no meio da confusão, uma nova dúvida começou a se formar em sua mente. Quem realmente somos nós? Ele murmurou, a pergunta ecoando no ar. Qual é a nossa verdadeira história? O peso da dúvida cresceu como uma sombra, enquanto se perguntava até onde ia a ligação entre eles e o que realmente significava aquela luta. Então, em um instante, enquanto a batalha se desenrolava, em um turbilhão de luz e trevas, uma explosão ensurdecedora cortou o ar. Rafael ficou paralisado, os pedaços de metal e fumaça voando em todas as direções. Um dos capangas, que havia sido empurrado para trás pela energia de Miguel, lançou uma bomba. O choque da explosão fez o chão tremer. Todos caíram e a gritaria ecoou. Rafael viu tudo desmoronar. O SUV pegou fogo, as chamas subindo, e ali, entre os gritos, ele ouviu algo que o fez congelar. A mulher levantou-se do chão, sua figura iluminada, mas antes de falar, um grito angustiante escapou de seus lábios. Não! Não é hora! E antes que eles pudessem entender, Miguel caiu. Ele gritou com força quando um sinal vermelho brilhante apareceu em seu peito. O quê? A luz de Miguel se apagou, e Rafael não conseguia acreditar no que via. O irmão, que havia retornado para salvá-los, agora se contorcia no chão, a energia desaparecendo dele, como se sua essência estivesse sendo drenada. Miguel! Gritou Rafael, mas a cena parecia surreal. Ele não podia processar. Era como se tudo estivesse se despedaçando, suas antigas crenças em ruínas. Rafael, disse a mulher, com uma voz quase inaudível. A verdade sobre nós não era isso que você queria saber? O olhar dela era derrotado, repleto de dor. Mas você não pode deixá-lo assim. Ele estava desesperado, a dor no coração como um punhal. As gêmeas estavam tremendo, e todo o ar parecia estar sendo retirado de seus pulmões. Rafael, a escolha foi sua. O que sabemos é maior do que imagina. E agora, você precisa decidir. As palavras dela ficaram no ar. O caos se espalhou ao redor, e Rafael não sabia o que fazer. Ele queria entender, mas o que estava acontecendo era um emaranhado de traição e conexão. Revelações que mudavam tudo. E ali, enquanto a poeira assentava, ele sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. Neste momento, enquanto o corpo de Miguel permanecia no chão, a verdade se desdobrava como uma lâmina afiada, cortando profundamente sua compreensão de quem ele era. O que mais estava escondido sob a superfície. Com o coração em conflito, ele percebeu que as respostas que buscava poderiam levá-lo a um caminho sombrio, em que o amor e a lealdade seriam testados até o limite. E, em meio à fumaça e ao desespero, ele se perguntou se já era tarde demais para salvar aqueles que amava. Rafael encarou a mulher que lhe chamara de mamãe, o pânico pulsando em seu peito. Ele se sentia perdido, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. As gêmeas estavam a seu lado, suas pequenas mãos tremendo, os olhos refletindo confusão e medo. O que você está dizendo? Elas precisam de mim? As palavras saíram espremidas entre a esperança e a incredulidade. Antes que a mulher pudesse responder, o som de pneus derrapando cortou o ar. Outro carro, um SUV preto, freneticamente estacionou ao lado deles. As portas se abriram e figuras sombrias emergiram, armadas e com expressões ameaçadoras. Rafael percebeu que o tempo se esgotava. Saia do carro, agora! Um dos homens gritou, sua voz firme e autoritária. O desespero tomou conta de Rafael e sua mente começou a girar. Ele sempre tinha planejado tudo, controlava cada aspecto da sua vida. Mas agora parecia estar à mercê de uma tempestade incontrolável. O que aquela mulher significava? O que realmente sabia sobre Clara e Lúcia? Você precisa lembrar. Elas não são apenas meninas. A mulher implorou, seus olhos brilhando com algo que Rafael nunca entendia. Mas antes que ele pudesse absorver a gravidade da situação, a figura robusta que havia se aproximado
agarrou a porta do carro e a puxou abruptamente, estilhaçando a tranquilidade que ainda restava. Levante-se. Ah, gente, não tem tempo. Um dos capangas se inclinou para ele, seu olhar penetrante. Rafael não podia deixar que levassem as gêmeas. Era uma decisão quase instintiva. Ele lançou-se para frente, sua mente trabalhando em velocidade máxima. Ouvindo as meninas chorando, ele gritou: "Corra para a porta de trás!" Pedro, que parecia ter voltado à realidade, agarrou as mãos de Clara e Lúcia, puxando-as para longe do carro na direção oposta. Mas o que Rafael não percebeu foi que com essa ação, ele havia afastado as meninas de uma linha de proteção temporária. Então, a mulher ainda de pé parecia se concentrar. Uma luz dourada começou a brilhar ao seu redor, pulsando como um coração. Antes que Rafael pudesse reagir, a luz se expandiu e, de repente, ela caiu no chão, como se estivesse sendo puxada para algo subterrâneo. "Não!" gritou Rafael, enquanto um silêncio mortal cobriu o lugar. O brilho que a cercava desapareceu e a mulher parecia desvanecer na poeira. O que aconteceu? O medo pulsou dentro dele. Precisava agir. Miguel, seu irmão, estava ainda paralisado, olhando para a cena em choque. "Mãe!" ele gritou, mas o eco de sua voz misturou-se ao som distante das sirenes. Então, algo inimaginável aconteceu, dentro da escuridão que envolvia a mulher. Uma figura se materializou. Era uma mulher, mas não a mesma. Ela exibia uma beleza sobrenatural, com olhos que iluminaram a noite como faróis. "Sou Loreta", disse ela, a voz suave, mas carregada de autoridade. "Eu venho em busca da verdade que te foi negada." O ar esquentou. Rafael sentiu um nó na garganta. "Quem é você? O que aconteceu com minha mãe?" O desespero estava vivo, quase palpável. Loreta sorriu com tristeza. "Ela foi além, portadora de um legado. Mas você deve saber, as gêmeas não são apenas sua prioridade. Elas são a chave. A chave para um destino que você nunca soube que tinha." Uma revelação chocante atravessou a mente de Rafael. A conexão dele com as gêmeas era mais do que ele imaginava. O que essa mulher significava era mais do que simples proteção. Era legado, era poder. Mas então, antes que pudesse fazer qualquer pergunta lógica, uma explosão irrompeu ao longe, iluminando o céu como um relâmpago. Ouvindo o estrondo, os capangas se viraram, seus rostos pálidos como fantasmas. "O que foi isso?" um deles gritou, enquanto o pânico tomava conta do grupo. Rafael sentiu a tensão aumentar, a adrenalina correndo em suas veias. E nesse momento, uma nova figura surgiu das chamas. Era Clara, com uma aura de força que desafiava a lógica. Seus olhares se encontraram, e o mundo ao redor parecia parar. "Papai, nós sabemos!" ela gritou, sua voz cheia de segurança. "Nós sabemos quem somos. Nós sempre soubemos. E só você pode nos ajudar." A incredulidade se apoderou dele. "O que você quer dizer? Precisamos fazer isso juntos, mas temos que confiar na verdade." Lúcia acrescentou, sua voz entrecortada, mais forte. O tempo parecia vaporizar-se. O que Rafael pensava saber sobre as gêmeas, sobre si mesmo, estava fuçando como areia entre os dedos. O que era essa verdade que estava sendo guardada? E como isso mudaria tudo? Enquanto as sirenes se aproximavam cada vez mais, os capangas começaram a se afastar, alarmados. Rafael sentiu que o destino dele, das gêmeas e da mulher, estava se entrelaçando em uma teia de segredos vorazes. E a sombra da verdade estava finalmente pronta para ser revelada de uma forma que poderia mudar tudo. Era um momento de decisão. Rafael estava à beira de um precipício. O que aconteceria se mergulhasse? Ele precisava aceitar a verdade que seria devastadora. O futuro das gêmeas dependia dele, e então ele olhou nos olhos das filhas.
ciente de que só juntos poderiam desvendar o que se escondia em sua família. Uma nova jornada começaria. Mas a que custo? Rafael estava paralisado, a realidade se desdobrando ao seu redor com um peso imensurável. Clara e Lúcia, suas filhas, agora mais do que nunca, eram o centro de tudo. Ele nunca imaginou que a vida poderia ser tão complicada e, ao mesmo tempo, tão simples. Ele precisava confiar nelas. Era hora de unir forças para enfrentar esse passado obscuro. A verdade sempre vem à tona. Miguel gritou enquanto os capangas recuavam, assustados pelo poder da mulher iluminada. O chão tremia, mas havia uma força crescente entre eles. Um elo que transcendia o medo. Os olhares se cruzaram. Entre Rafael, Clara, Lúcia e Miguel. Era um momento único. Uma união inesperada. Vamos fazer isso juntos, disse Rafael, apertando as mãos das gêmeas. Se somos de fato uma família, temos que lutar por nossas vidas. Loreta, a mulher que se revelou como sua mãe, assentiu com seriedade. Só juntos vocês poderão desvendar os mistérios. Cada um tem um papel a desempenhar neste jogo. E enquanto os homens se preparavam para atacar, Rafael tomou a dianteira. Ele se lembrava de como se sentia pequeno, impotente. Mas agora o fogo dentro dele ardia com intensidade. Ele gritou para Miguel e as gêmeas: "O que devemos fazer?" "Concentre sua energia." Miguel respondeu, sua voz injetando determinação no coração de todos. "Usaremos o que temos para dar o golpe final." Clara e Lúcia se uniram, formando um círculo ao redor de Rafael. Ele fechou os olhos e se focou. O calor aumentou, e uma luz brilhante começou a emanar deles. Uma onda de poder indescritível, que balançava o ar. Miguel guiava as gêmeas, e todos sentiram a energia se intensificar. O som de sirenes se misturava ao rugido do poder coletivo. Os capangas, agora atônitos, recuaram um passo, e Rafael soube que era agora ou nunca. "Libere tudo", ele gritou. E a luz explodiu. Uma onda de energia irrompeu, estourando como fogos de artifício. Os capangas foram lançados para trás, caindo em um mar de confusão. Mas Rafael não tinha tempo para olhar para trás. Ele viu Clara e Lúcia seguras e sentiu a força delas pulsando. Quando a poeira assentou, o silêncio tomou conta do lugar. "Acabou?" Lúcia perguntou, seu tom ansioso. "Não tão rápido", Miguel disse, olhando ao redor. "Ainda pode haver perigos." Assim, cercados pelo silêncio que sucedeu à tempestade, Rafael se virou para a mulher que havia sido sua mãe. Os olhos dela emanavam amor. "Você fez a coisa certa, Rafael. Agora sua história pode recomeçar." A ideia de um novo começo parecia surreal. Ele olhou para as gêmeas, seus olhares prometendo esperança. "Estamos juntos nesse. Vamos fazer isso funcionar, como uma família." Mas antes que pudessem respirar aliviados, os ecos da verdade começaram a reverberar dentro deles. O passado não desaparecerá tão facilmente. Miguel olhou para a mulher que havia se mostrado como Loreta. "E quanto à nossa verdadeira origem?" Loreta suspirou. "A verdade deve ser enfrentada. Alguém mais virá em busca de vocês, os que conhecem a verdadeira força." As palavras dela ecoaram, como um sino de alerta. Rafael sentiu um frio na espinha. Ele enfrentou a realidade com nova determinação. "Então vamos nos preparar para o que vier." As gêmeas se agarraram a Rafael, e ele percebeu que a única maneira de seguir em frente era juntos. O futuro ainda estava envolto em mistério, mas os laços criados ali eram mais fortes que qualquer adversidade. Cada passo seria um passo em direção à verdade. E ele estava pronto para isso. Antes que pudessem dar mais um passo em direção ao desconhecido, Rafael se virou para a câmera que capturava tudo. Se você está assistindo essa história, não a deixe terminar aqui. Você precisa se inscrever agora. Não perca os próximos capítulos cheios de mistérios e verdades reveladas. Esmague o botão de like agora para alimentar o nosso algoritmo e fazer parte desse momento incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos. Vamos mostrar a eles que a verdadeira força vem da união.
E não saia do canal ainda. Fique ligado para a próxima história emocionante que irá seguir logo após esta. Sua jornada com a gente está apenas começando.